Ok. 3, 2, 1. Sejam bem-vindos ao Replay Videocast, o seu videocast de cultura, entretenimento, mundo pop e muito mais. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo de paixão, que é o assunto que a gente está vivendo, né? Que a gente vive todos os dias, que é a diversidade, LGBT, diversidade, que é o mês do orgulho, mês mundial do orgulho LGBTQIAPN+. E hoje a gente vai trazer muita gente bacana aqui da noite de BH, para falar de tudo desse universo. E vamos lá. Vamos fazer uma resenha, a gente vai trazer a história do movimento, a noite em Belo Horizonte. Vamos falar de diva pop, a gente vai ser uma grande resenha aqui. E começando aqui, recebo aqui ela, que é DJ do Clube Church, maquiadora, influencer, Stella Campi. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Também aqui, DJ, estudante de antropologia, focado na área de gênero, sexualidade e saúde, também é conhecido como DJ Avantgarde, meu amigo Arley Ottoni, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá? Sempre. Vai trazer nossa história aqui do movimento LGBTQIAPN+, e também completando aqui nosso júri do Ballroom, nosso aqui do nosso orgulho, Guilherme Matos, que é ator, influenciador digital e cirurgião dentista, né? A gente faz de tudo nessa vida, hein, né, Guilherme? A gente faz de tudo um pouquinho, faz né? de tudo um pouco. Sejam muito bem-vindos, obrigado. Obrigado, viu? Foi um prazer. Igualmente. Não, a gente, começando aqui mês de junho, né? A gente vive isso o ano todo, mas mês de junho é especial, porque a gente tem um mês pra gente comemorar, pra gente se orgulhar. Eu queria começar, Ari, te perguntando, daqui a pouco a gente vai saber um pouquinho da história de cada um de vocês. Contextualiza pra gente aí, como que começou esse movimento do século XX? Aqui no Brasil, especialmente, a história é mais recente, a gente sabe que isso sempre existiu, desde que o mundo é mundo, né? A questão da diversidade sexual. Mas, aqui no Brasil, os anos 70, 60 e 70, como é que foi esse início da luta aqui? Traz pra gente aí que você estudasse na FMG, né? Isso. Então, o que você aprendeu lá? Então, assim, para a gente entender um pouquinho aqui do Brasil, a gente precisa voltar um pouco década de 60 lá nos Estados Unidos, Europa, com os movimentos de luta por direitos, né, fundamentais, movimentos de busca mesmo por um crescimento da democracia e por direitos individuais. E aí, assim, um marco histórico que todos nós assim pensamos até hoje foi Stonewall, né, 28 de junho de 69 em Nova York. E no Brasil, todo esse contexto de luta, né, pela questão dos direitos LGBT, que é IAPN+, ele vai sendo assimilado também, só que a gente tem uma interferência da ditadura, né, no meio disso tudo. Tem dois problemas aí. Isso. Que causa muita repressão, dificuldade muitas vezes até de se reunir, mas ainda assim o movimento vai se configurando aqui no Brasil. Então eu trouxe algumas datas aqui, bem rapidinho, né? Porque Bem muito professor ele, gente. Olha pra você ver. Uai, é necessário. Muito pesquisador. Né? Muito Faustão, adorei. Eu também uso Tá isso. certo, Eu tô aqui com o celular, mas é funciona. tudo na mão, passo pro celular Uai, depois. é tanta data, se não anotar a gente fica doidinho. Pois é, então assim, em 1970 surge o primeiro assim, movimento que a gente pode dizer que é uma instituição aqui no Brasil, que é o movimento homossexual lá de São Paulo. E a figura do militante homossexual surge também. Essa figura não existia. Existiam pessoas isoladas, né, que percebiam que estavam sendo oprimidas, que precisavam de lutar por seus direitos, mas não havia essa reunião ainda, né, esse coletivo. Então foi em 1970 que ele surge. E aí também surgem questões dentro da área das artes, que reforçam, né? Que tem o Dizzy Croquetes, o Secos e Molhados, Caetano Veloso também, que faz toda essa questão da performance de gênero, né? De um burlar esse gênero conservador, né? Tradicional, essa perspectiva de gênero conservadora. Em 79 surge um jornal aqui no Brasil chamado Jornal Lampião, e surge o grupo Somos, que é um dos principais grupos, assim, quando a gente vai estudar movimento LGBT. É um grupo, vamos dizer assim, matriz aqui no Brasil. E a partir dele surgem outros 22 grupos espalhados pelo Brasil. Em 82, em São Paulo, deixa eu contextualizar rapidinho, amigo. Pode. Aqui. Pode. Em 82, o Brasil está se redemocratizando. Está tendo as eleições para governador. E também está acontecendo a epidemia de HIV/AIDS aqui no Brasil, né? Uhum. Então,
esse movimento que já existia em São Paulo, a partir também desse movimento de redemocratização que já estava acontecendo, eles já começam a lutar por um programa mesmo, né? Tem um nome aqui, Programa do Brasil de Atendimento à AIDS. Primeiro programa do Brasil de Atendimento à AIDS. Ele surgiu em São Paulo. Então, aí a gente já consegue ver essa proximidade, né, entre o movimento... Naquela época, a gente não pode dizer que é LGBTQIAPN+, mas do movimento gay, homossexual com a questão da saúde. E eu acho que, assim, de contextualização tá bom, não mais. A gente vai conversando sobre. E vocês aqui, eu posso dizer assim, é meio controverso isso, né? Que na minha cara aqui, eu nunca sofri preconceito. Na minha cara. Sim, explícito. Ah, você vê, não. Vocês já tiveram alguma situação, assim, constrangedora, assim, que vocês já passaram? E como é que vocês lidaram com isso? Com certeza. Sendo uma pessoa afeminada, eu acho que isso acontece muito mais frequente, né? Você sai na rua, olhares, carro que buzina ou grita alguma coisa ofensiva. E sendo drag ainda mais, né? Até porque eu sou uma pessoa que... Eu não deixo de sair na rua se eu estou montada, se eu tiver que fazer alguma coisa na rua montada, eu não deixo de estar ali. Até porque eu também preciso ocupar esses lugares. Sim, com certeza. Então, acontece sempre, né? Tipo, eu acho que tem muito tempo que eu não consigo perceber. Não é uma coisa que já me atinge tanto, sabe? Mas já me atingiu, eu já fiquei muito mal com isso. Mas hoje em dia já é uma coisa que... Aí eu fico, nossa, tô triste com isso. Eu acho que quando você se aceita em todos os aspectos da sua vida em relação à sua sexualidade, isso muda um pouco, eu acho. Fica meio indiferente, assim. Sim, no meu caso, sim. Com certeza, comentários já tiveram. Mas, assim, eu nunca falaram na minha cara, assim, nunca me ofenderam. Mas, com certeza, por trás já falaram. Eu acho que o pior também, quando não é atingido diretamente a você, mas quando você presencia, né? Já presencia isso. Xingamentos, cochichos como esses. E eu... como uma pessoa que eu sempre fui autêntica, eu sempre nunca deixei. Isso que ela falou foi incrível. Não deixar de ser você em alguns lugares, porque a gente tem que ocupar esses espaços, né? E quando a gente vê algo desse tipo em relação a preconceito, em relação a qualquer tipo de preconceito, quando a gente se cala, eu acho que é muito pior. Por quê? Porque você não precisa ser gay para ser anti... Pra lutar contra a homofobia. Isso aí, pra lutar contra a homofobia. Então, assim, independente da sexualidade de cada um, eu acho que as pessoas têm sim que lutar, né, pelos direitos, defender o oprimido, aquele que está sendo... como eu posso dizer? Aquele que está sendo desrespeitado, né? Independente de quem é que seja. Então, isso que você disse, eu também, por mais também que eu me acho, né, um menino afeminado, um menino que tem alguns trejeitos, eu diretamente, eu também nunca sofri. Só que é óbvio, isso que ela falou, piadinha, de carro, trânsito. Eu acho que o pior de tudo são os olhares. Sim. E geralmente os que mais olham são os que mais... sabe aqueles que não tem moral nenhuma? Sim. E mesmo que tivesse, não tem que olhar, não tem que julgar o outro. Quem somos nós para julgar alguém? Então, isso realmente é chato, né? Sim, é muito. Eu lembrei de um episódio, né, falando... É porque aconteceu há muito tempo, mas eu já apanhei na rua uma vez, eu fui roubado. Mas eu estava com mais pessoas, eu fui o único que apanhei no meio do assalto. E ele, né, gritou, viadinho, nananã. Então, eu tinha 14 anos, eu era muito novo. Então, eu ainda estava entendendo sobre mim, sobre as coisas. E naquele momento eu não entendi muito, né? Mas eu sempre fui muito afeminada. Então, esse foi um momento que eu lembrei aqui, falando... Foi bem ruim, né? E eu já fui e eu já tava com 4 amigos passando na rua à noite, voltando de um bar, a polícia parou e os 4 foram revistados, menos eu, você acredita? Acontece. Saí da escola, eu estudava à noite. Eu falei assim, gente, mas não vai me revistar? Eu tô louco pra ser revistado. Meu Deus. Eu estudava à noite na escola, ensino médio, assim, horrível. Aí era ali na Zé Candas Filho ali, o Presidente Dutra, né? Aí tem a galera mais da periferia, assim, tal. Passou a polícia, revistou todo mundo, tal, e eu também passei ileso.
Engraçado isso. Lembrei de outro caso também, que eu tava saindo, tava no Rio agora lembrei de um. Não, foi homofobia, mas não foi tanto, né? Que eu tava saindo do hotel, assim, pra ir pegar Uber, era um Uber Black, assim, bonitão. Eu saindo do hotel, entrando dentro do carro, passou um cara, um senhor com a camisa do Brasil, pra variar. Vai tomar no cu. Que aí começou a xingar, mas não foi pra mim, mas fez assim, ao vento, só tinha eu na rua. Então assim, aí eu peguei, entrei no carro e falei, nossa, só porque eu tô saindo de um hotel, entrando num carrão, tu tá me xingando? Não tá bom, né? Que bom. No meu caso, assim, por ironia, a primeira vez que eu posso dizer que foi uma situação, assim, que confrontou mesmo minha sexualidade foi nesse carnaval. Eu andando, eu tava ali, acho que é no viaduto de Santa Teresa mesmo, né? Já na hora de ir embora, assim, pra casa, eu tomei um tapa na cara, do nada. O cara falando que eu tava olhando pro órgão genital dele, eu tô assim, gente, mas eu não tô olhando pra ninguém. Autoestima é demais, né? Então eu... Não, aí, isso que você falou é tudo, né? autoestima é demais. Porque assim, e no caso eu nem vi o cara, porque tava uma multidão, eu tomei o tapa na cara, só escutei a fala, meus amigos já me puxaram, porque eles sabem que eu sou nervoso. E aí, quando eu olhei pra trás, eu nem vi quem era. Então, assim, complicado, né? Às vezes a gente não tem pessoas que não passam novinhos, igual eu não tive tanta dificuldade mais novo. Mas aí passei agora, com 28 anos nas costas. Nova. Tipo, é porque quando eu era mais novo, eu era muito mais afeminado, enfim, eu saía com short curto, enfim. Então eu acho que eu sofri muito mais antes do que hoje, sabe? E é muito ruim quando você sofre isso quando você é muito novo, porque no meu caso, eu, tipo, tinha 14, não 13. Não tinha nem como se defender, né? E eu ainda não entendia nem sobre mim ainda. Eu tava num processo que... Será? O que é? Enfim. Então é muito ruim, porque aí você... Tipo, você recebe esse tipo de preconceito, mas você não sabe nem lidar com isso, porque você não sabe nem quem é você direito, sabe? Então, isso é um problema. É como se eles atacassem algo que você nem sabe que tá ali ainda, né? E era engraçado, lembrei agora, na época de escola, por mais que eu era popular, todo mundo gostava, né? Porque eu sempre fui educadinho de todo mundo, amigo de todo mundo. E aí o que acontecia? Cada ano eu tinha um apelido diferente. Sim, tem isso. Aí tinha um ano que era Bernadette, por causa de chocolate com pimenta. O outro ano era Radija, por causa do clone. Então, assim... Já tinha um deboche. Assim, você é ator, você achava... lembrei que você me chamava... Eu era dançarino de axé na época, né? Me chamava de Cláudia Leite, Fete Sangala. Falei assim, aqui as duas mulheres lindas, milionárias, vai me elogiar. E o meu maior medo era o quê? Era a reunião de escola do meu pai ou da minha mãe. E escutar alguma piadinha. Porque o meu medo não é nem eu receber essas ofensas. É gente que eu amo escutar ouvindo isso. Então, mas graças a Deus nunca acontecia, porque quem ia nas minhas reuniões, a maioria das vezes era minha vozinha, entendeu? Então... E assim, né? Mas era muito chato. Escola era assim, eu também tinha a gente sofreu muito bullying, né? Na escola. O meu era Butterfly. Eu passei a minha adolescência inteira ouvindo esse nome, tipo, era insuportável, gente. É um nome até fofo. Né, mas ofensivo. Tá todo dia ofensivo, né? Mas no caso que ela falou assim que antes era pior que hoje, é porque hoje as coisas mudaram assim, vamos dizer, pra melhor, porque se hoje em dia uma pessoa, né, sofrer algum tipo desse preconceito, antigamente as pessoas achavam normal. Hoje em dia o jogo hoje a gente já tá mudou. caminhando, eu acho. Era comédia, né? Era piadinha na televisão, né? Eu acho que a gente tá num momento de caminhadas, né? Então, acho que com o tempo vai mudando, né? Vamos ver. Assim, a gente espera, pelo menos. E até trazer essa pergunta pro Arlen, que eu acho que ele é o nosso professor. Tá. É que eu tô falando assim. É que nos anos 60 e 70 teve um movimento libertário ali, do movimento hippie, né, aquela coisa assim. E aí veio nos anos 80 com a pandemia da AIDS. Então acho que muita gente que estava lutando ali morreu, ficou doente, né, se perdeu. E esse movimento teve que meio que recomeçar, você não acha que teve um pouco disso? Eu não recomeçar, entre aspas. Então, assim, entre aspas, né? Assim, porque não recomeça, ele reconfigura, né? Ele continua a existir, só que aí acaba que vão se perdendo mesmo ativistas, intelectuais, igual o Michel Foucault, que eu amo, um filósofo assim, maravilhoso na área das ciências humanas, ele morre também em consequência do HIV/AIDS, né? Então, sim, eu acho que tem que... houve, na verdade, um recomeço, uma reconfiguração. Assim, um recomeço mais no sentido de reconfiguração.
porque a associação também HIV, homossexualidade, né, AIDS, homossexualidade, ela foi feita de uma maneira muito agressiva, né? Porque tem um texto muito interessante que fala assim, a repatologização das sexualidades dissidentes. Quer dizer, a homossexualidade ela já era patologizada. Olha, eu já estou com dificuldade. Já era patologizada. Né? Ela estava no CID como uma doença. Né? E aí depois se começa a ter uma discussão daquilo, uma retirada, né, dessa perspectiva da homossexualidade como doença, que no caso era chamada de homossexualismo, né? E aí começa a epidemia de HIV. E aí, assim, a religiosidade, né, também, a gente pode colocar nessa conversa, a religiosidade, o setor conservador, faz uma associação que ela existe até hoje na nossa cultura, que é entre pessoas LGBTQIAPN+, e HIV/AIDS, quando a gente sabe que isso é uma infecção que todo ser humano está suscetível. Com certeza. E falando disso, assim, dessas pessoas que se foram, vamos dizer assim, eu tenho artistas assim que eu fico, caralho, eu queria ter conhecido. Cazuza. Cazuza, sou fã desde criança, eu não sabia da história dele. Eu tinha meus 7, 8 anos ali, eu já ouvia Cazuza, meu irmão escutava e tal. E eu sou Ivete Sangalo e Cazuza, meus ídolos hoje. E aí, assim, quando eu vejo a história do Cazuza, que ele não largou, não abandonou de jeito até o fim, na cadeira de roda, cantando e tal, eu fico, assim, muito impressionado e, enfim, né? Até fico emocionado. Mas vocês têm alguns artistas, assim, que do LGBTQIAPN+, que vocês se inspiram, assim, não só em relação à música, são fãs, mas de vida, assim, também? Ney Matogrosso, né? Perfeito. Nossa, ele é icônico, eu acho né? que ele é muito corajoso, ele é muito audacioso. Sim. Eu acho que a coragem dele desperta muitas pessoas a ser quem as pessoas querem ser, né? Sim. Não é antigo, mas eu acho que ela começou também, e você vai concordar comigo, gente, Pablo Vittar, né? Sim. Assim, importantíssima, necessária, enfim. É uma artista que eu sou apaixonada, né? E também a Rihanna Ai, que eu sou apaixonada. maravilhosa, né? Sim. E eu gosto muito, eu falo assim que a Rihanna, ela é uma inspiração em relação à moda, porque eu faço faculdade de moda, então eu vejo ela de uma forma muito icônica em como ela brinca com a moda e isso me inspira em diversas formas, sabe? A música também, né? É. E um ícone. E eu acho que... Creio que tá aposentada. Pena. Ai, tomara que ela volte logo. Inclusive, você viu ontem que ela falou sobre o R9 no lançamento do Fenty Hair. Ela jogou, né? Que ela adora xoxar com a nossa cara, fazer a gente acreditar que ela vai voltar. Ela falou sobre o possível R9. Enfim, possível não, né? Ela só falou sobre o R9. Mas os artistas que eu mais... gosto, assim, hoje em dia, a Rihanna, Pablo, que é um ícone pra mim. Eu gosto muito também da Luísa, em como ela também brinca com a questão da moda. Enfim, eu pego os artistas, assim, vejo essa configuração da personalidade, em como a troca de era, né, é icônico, né? Porque Sim. você consegue ver como que o artista muda em relação a tudo. Verdade. E eu amo ver isso nos artistas. A Luísa é uma que eu acompanho e eu vejo a mudança, assim, muito, muito drástica, assim. Igual ela tava super loura, do nada ela já apareceu com uma outra maquiagem, com um outro estilo de roupa. E isso é uma coisa que me atrai muito ver nos artistas hoje em dia. Eu vejo que todos os artistas meio que brincam com isso, né? Em como que a próxima era reflete muito em como ele vai se portar ali. E eu levo muito pra mim também. Quando eu vou comprar um cabelo novo, eu já mudo. Eu já mudo tudo, enfim, é muito bacana isso. você estava falando de cantores, eu acho que é uma artista completa, eu não posso deixar de falar dela, porque eu falo com minha mãe que se eu vivesse naquela época, eu acho que ela ia ter o maior fã do mundo, que seria eu. E eu acho que numa outra vida eu fui neto, ou eu fui filho, eu fui alguma coisa de Dercy Gonçalves. Sabe por quê? Porque ela era uma pessoa que ela não precisava ser do movimento para defender, porque ela era uma mulher sem medo de falar o que ela pensava, né? Sem medo de ser quem ela é. Nas entrevistas mesmo que a gente assiste, que ela ia,
ela deixava isso muito claro, que as pessoas têm que ser felizes do jeito que elas são, que as pessoas não têm que ter medo de nada. E dane-se, porque as pessoas vão te julgar você fazendo ou não fazendo. Então, Dercy Gonçalves, pra mim, ela é icônica. Eu sou apaixonado por ela. Tem a Hebe também. Não, maravilhosa. Isso que eu ia falar, a entrevista das duas, gente, que delícia. Vamos colocar um quarteto, então. Hebe, Dercy, Nair Belo e Lolita Rodrigues. Nossa, pra mim... no Jô, né? No programa do Jô, maravilhoso. Você não cansa de assistir. Deixa eu mandar um hello né? dos Estados Unidos. Hello. Só isso. E francês? Por quê? Você viu a Lolita mandando em francês? Não, isso eu não cheguei a ver, não. Eu só esqueci agora de falar em francês, mas ela mandou. E você? Uai, então, Rihanna também, assim, marcou demais. Na época do MP4, não sou velho, gente, mas assim, eu tinha MP4. Eu tive Discman. Oi? Eu tive Discman. Pois Você é, então, eu era lembro pequeno, do mas eu Discman tive. também, o MP4, porque hoje em dia a gente tem celular, a gente vê Sim. videoclipe assim. Sim. Antes não, então eu ia pra escola vendo Rihanna. Britney também, assim, eu achava ela bem poderosa, assim, trazia uma coisa, assim, pra mim. Lady Gaga, não posso deixar de falar, principalmente que o álbum Born This Way dela. Eu cantava ele assim... E, assim, primeiro eu traduzia, né, gente? Porque eu traduzia e eu cantava ele, tipo assim, afirmando aquilo pra mim. E tem um mais recente que mudou, assim, você tá falando questão de moda, eu até não era uma pessoa muito de me atentar a isso não, mas mudou minha maneira de vestir, minha maneira de, às vezes até de me portar mesmo, que é Romero Ferro. Não sei se vocês já ouviram falar dele. É artista plástico? Não, esse Romero é cantor. É cantor? Romero sim. Ferro. Romero Ferro, eu vi ele lá no chá da Anitta, lá no Rio. Que legal. Nossa, eu acho ele lindo, maravilhoso, canta Qual foi o demais, estilo dança. dele? É pop. É um Tem quadro da pop. Beat, só se puder viver com Sim, calma, sim. É, quadro da Beat, tem uma música do da Beat. Aí ele gosta de umas calças jogger mais parecido com o que eu gosto, ele tem um bigodinho igual o meu. Eu acho que hoje os artistas, eles conseguem muito... A gente consegue muito se enxergar, igual você falou. Sim. E aí a gente consegue ver coisas que a gente pode, né, começar a usar. Enfim, eu acho que o artista, ele tem esse poder, eu acho. Glória sabe? também, né? Glória já E- gente, eu acho que essa nova artista, geração pop brasileira, ela tem muita força, sabe? Muito Eu acho potente. que é muito Sim. potente. A Anitta, enfim, eu acho que esses artistas hoje em dia é potente demais. Porque a gente vê como mudou, né? Eu falo que, sei lá, em 2010 a gente tinha as artistas americanas que sempre estavam mais em alta aqui pra gente. Hoje em dia os artistas brasileiros que estão mais em alta pra gente. Sim. E isso é muito bacana. Cresceram muito, Sim, né? O cresceram pop muito. voltou, sim, né? Outra Com tudo, coisa com assim, tudo. que eu acho interessante também é porque o Brasil é um país muito diverso de musical. E elas conseguem, Sim. assim, falando de Glória e Pablo, e elas conseguem trazer isso. Porque nos Estados Unidos, as artistas pop, elas não que elas não tinham aquela diversidade, mas era um pop assim, Era um meio pop encaixadinho. sim. genérico, assim, vamos falar dessa forma. E tem a Aretusa também, né? Que ela tá meio sumida, mas ela traz. Ela assim, lançou uma um vibe. álbum novo. Não, meio sumida que eu falo assim, da mídia, Ah, né? sim, sim. Mas ela também, ela traz. Ela trouxe essas drags. Na realidade, as drags que começaram a cantar, ela foi a primeira. Sim. Eu acho que Mas ninguém. a Pablo Acho foi a que primeira que bombou, né? Assim. foi a primeira que. Foi a primeira que bombou. Mas na época, a Aretusa tinha umas músicas assim. Eu não lembro que tinha um. Ela era do Põe na Roda, se eu não me engano, uma coisa tá. assim. Enfim, mas ela trouxe esse boom, assim, para as drags começarem a sair do palco, de bate-cabelo, para começar a cantar, a fazer outras coisas. E a Pablo é interessante, porque muita gente fala assim, que a Pablo canta nada, não sei o que, assim. Tá, de gosto de voz, de artístico, é de cada um. Mas acho que a Pablo, ela, esse negócio de, vou bater cabelo na TV, sim, sabe? Você vai ter que me engolir, sim. Acho que é isso que é importante, assim. Mas eu acho muito injustiça Lógico, falar que ela não canta Não, nada, tem né? gente que fala. Eu Eu acho sei, que ela é uma grande muita artista, a gente injustiça. fala, não tem voz, isso aqui, só grita. Mas é isso mesmo, sabe? O jeito dela, ela tá lá. Eu pra mencionei todo ela mundo. pelo fato dela ser artista que ela Sim, é, dela ter levantado muitas pessoas oprimidas, Sim. entendeu? Exatamente. Pra Com certeza. vida, porque Sim. ela fez muita gente tomar coragem, né? Sim. Só que em relação à voz, isso aí é Inquestionável. É relativo pra inquestionável, cada um. relativo, É. né? Tem dia que eu vou querer ir no show da Alcione, tem dia que eu vou querer ir no show da Pablo, tem dia que eu vou querer ir no Lulu Santos, enfim, cada um
né, tá numa vibe eu tô diferente. viciado no Batidão Tropical 2. A Pablo, ela tem uma música, eu não vou lembrar o nome, mas fala assim, e quanto mais dor recebo, mais percebo indestrutível. Gente, aquela música é linda. Já o passei videoclipe também maravilhoso. Então, todos assim, realmente, eu acho. Mas isso que ele falou um pouquinho mais cedo foi bem interessante, porque a gente estava falando de Cazuza, naquela época, até mesmo o estudo, o entendimento das pessoas era muito precário do que é hoje, né? Sim. As pessoas não tinham muito, vamos dizer, muito estudo sobre o que é a doença, enfim. Mas eu acho que levaram muitas mortes de cantores tão consagrados assim por conta, né, do HIV, AIDS, por conta de não saber lidar tanto com a doença, né? Recentemente eu fui num show cover do Cazuza que, gente, como é maravilhoso, né? Como é maravilhoso. Memórias, né? Muita. E é incrível. Realmente, as terapêuticas da época eram bem, assim, limitadas, né? E também, assim, tinha o preconceito e eles estigmatizaram uma comunidade específica, então, para eles não era tão necessário ficar aquela pesquisa, Exato. aquela correria igual foi agora com a Covid, né? Sim. Exato. Era castigo divino, As né? pessoas já falavam de AIDS, de HIV, já imaginava morte, né? Sim, Eu acho que era tudo de ruim, imaginavam, né? Inclusive, tem uma discussão, né, na área que eu estudo, né? Que eu faço pesquisa com pessoas que vivem com HIV, né? E sempre eles me falam, principalmente os mais velhos de geração, umas 2 gerações antes da minha, que para eles foi muito impactante a foto do Cazuza numa revista, porque, assim, Cazuza tinha várias vertentes, várias perspectivas dele que podiam ser mostradas. E nessa revista em específico, eles colocaram ele raquítico, todo doente, assim, gente, numa capa de uma revista. E no jornalismo é um exemplo, um mau exemplo que é mostrado pra gente no curso, assim, sabe? Sim. Como é que a estrela agoniza em praça pública, né? Acho que foi isso, eu não lembro direitinho da manchete, não. Pois é, e falando de preconceito ainda, né? O Renato Russo, por exemplo, também teve HIV e AIDS, morreu no apartamento isolado, né? Parece que nos últimos períodos da vida dele ele ficou isolado, não quis se mostrar pra ninguém. O Cazuza foi ao contrário, né? Mesmo com cadeira, magro, vamos gravar o show, vamos gravar DVD na época, né? Era um especial, né? Que ele fez lá ao vivo, né? E deu a cara pra bater. E me lembrou outra artista pop importantíssima coisa, que é a Madonna, né, gente? Sim. Madonna. Sim, que não é da nossa aqui. geração. Eu achei que ele ia falar Maia Massafera. Maravilhosa, né, gente? Tá maravilhosa. Sim. Madonna maravilhosa também. Madonna, né? E teve até o show lá que ela homenageou, né? Inclusive, Madonna é louca, né? Foi muito Sim. criticada, atacada, mas nada que ela já não esteja acostumada, né? Teve aí um negócio aí que o Congresso, a bancada evangélica fez pra um Anitta repúdio e a Pablo. Ai, a meu Deus, Madonna mudou a inventou o vida Vaticano, delas. gente. Ela inventou o Vaticano, ela vai ter medo de pessoal. Mudou a vida delas. Vai ter medo de político evangélico. Então, Ela enfrentou o ia falar Vaticano, outra coisa enfrentou aqui, o governo russo também, né? Mas já que a tá gente tá- enfrentando tanta coisa há tantos anos, né? Sim. Que isso pra ela, tipo, honey, tipo assim. Ela deve rir, né, gente? Creio eu que ela fica na casa dela rindo. Ai, que Exatamente. povo ridículo. Gente, agora vou puxar um assunto aqui pro patrocinador, a equipe. A equipe que tá desde 69, que tá aqui em Minas Gerais, que é a marca oficial do Campeonato Mineiro por 2 décadas, tá de volta e tá aqui junto com a gente na equipe. Chuteiras, bolas, tênis casuais. Vai lá no @ vem pra equipe, ou tá lá no meu Instagram também, que eu tô divulgando todo dia, e adquira o seu, tá, gente? Obrigado, equipe. Então, voltando aqui a falar da Madonna. Quais outras divas pop, assim, a gente fala de Lady Gaga, né? E... Beyoncé, né, gente? Beyoncé, lógico, eu já ia falar. Um ícone. Nossa, o povo ia matar a gente, Né? né? Tipo, Não, nossa. pra mim é Essas primeiro gatas lugar. amadas. Eu nem falo de Beyoncé, porque Beyoncé, né? Eu falo que ela é Eu Michael acho Jackson que, da geração inclusive, nossa. o último não, né, que foi o Cowboy, mas o Renascença é um álbum, tipo, que resgata muita coisa ali, né, da cultura LGBT também, né, que vem o Ballroom, que foi muito importante, enfim, eu acho que esse álbum dela foi, assim, icônico em diversas formas, assim, foi maravilhoso. E vocês já assistiram Pose? Sim. Nossa, gente, eu fiquei Sim. apaixonado por Pose.
que mostra a cultura do ballroom, né? Ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz, sabe? A gente fica tristinho. Eu vejo mais Pose de uma forma mais triste do que feliz. Eu falo é bem por mim. impactante É muito mesmo. impactante. Eu acho que o primeiro momento que a gente vê Pose, a gente vê em um olhar muito glamouroso. Sim. Que é o que acontece muito hoje também com quem trabalha na noite. A gente vê um olhar muito glamouroso sobre uma questão que não é um glamour. Ali a gente vê o ballroom e fala, nossa... Mas eu acho que por trás do que acontece naquela época é, tipo, muito impactante. E eu lembro que eu chorei em vários episódios, imaginando como foi, sabe? E eu acho que foi a terceira temporada, que foi que o Pray Tell já estava, né, bem debilitado. E aí você consegue ver como foi, né, o HIV naquela época, né? Então, assim, eu acho que Pose, ela é mais triste do que feliz. Tem uma cena da Blanca que ela fala, deve ser muito ruim falar todos os dias que as pessoas vão morrer. Sim. Ela fala, nossa, é terrível. A gente consegue, tipo assim, eu acho que na terceira temporada, a gente já consegue sentir um pouco mais de felicidade em algumas questões, né? Porque a gente começa a ver as mulheres trans ocupando lugares, né? A Blanca, ela vira enfermeira. A outra também, ela também vai para a área, assim, enfim. A gente consegue ver como que vai mudando as coisas, mas a gente consegue ver também muita luta que teve, né? Elas mostram muito isso. Aquele episódio, né, que tem a proprietária que coloca fogo no salão, aí vem todos e faz um... Como é que fala, gente? Tipo uma manifestação. É isso, uma manifestação em frente ao salão. Então, eu acho que se você não viu Pose, se você vê um dia, veja com outros olhares. Porque vai ser muito mais impactante pra gente, né? Entender como foi tudo. Eu assisti na pandemia, eu tava sensível. Aí... Tava sozinho em casa. Assim, aí é pra chorar, né, mesmo, né? Porque já tava tudo assim, uma perturbação Qualquer completa, coisa. né? A primeira, eu tô lembrando aqui, a primeira pesquisa qualitativa que eu fiz foi com um grupo de Vogue. Na verdade, eu fui pro CRJ, né? Assim, nunca tinha feito pesquisa. Eu falei assim, vou ver o que tem aqui. E eu vi aquele povo dançando, gente. E eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa. E fui entrevistar eles. E aí o que me chamou a atenção dessa entrevista, que me lembrou na época que eu assistia a Pose, é do porquê que se fala house, as casas, né? Porque muitas pessoas ali, elas eram jogadas para fora de casa mesmo. Então ali era um lugar de acolhida. Então quando a gente pensa no ballroom, na dança Vogue e tudo, a gente tem que pensar que teve um por trás daquilo que foi muito sofrido mesmo, que eram de pessoas colocadas para fora de casa. Eu acho que é esse ponto que as pessoas, elas, quando for assistir Pose, devem olhar, sabe? E não só o glamour do dance, sabe? Mas a luta para aquilo acontecer, inclusive, né? Sim. É muito louco. Igual no primeiro episódio é muito impactante como que eles fizeram, né? Pra conseguir fazer o baile acontecer. Então, é icônico. No primeiro episódio eles estão lá no museu, né? Sim, aí, eu quando acho a polícia uma chega... série icônica. E faz a gente entender muitas coisas. Às vezes, por exemplo, pessoas que não estão naquela realidade, é uma série, assim, pra você pensar sobre como é a vida de outras pessoas. Sair da bolha, né? Inclusive, a Church, né, quando você toca, tem uma festa de uma Pose, né? É a minha sua festa, É Pose. Eu sou produtora da festa ótimo. Pose. Eu já fui uma vez. Sempre vou, adorei. Que bom. Já fui assim, vou esporadicamente, mas 2 vezes que eu fui era Pose. Já fui também. Que chique. A Pose, ela surgiu de uma ideia bem bacana, né? Que foi o Felipe, o proprietário da Church. Ele chegou e falou assim, Estela, eu tô com uma ideia de festa e eu queria muito dar ela pra você. Aí ele me falou, né? Porque assim, gente, eu nunca quis produzir festa. Eu sempre só quis estar na festa, mas produzir é muito difícil. Então, na época, ele me ajudou muito, né? Hoje em dia ajuda. E aí, a gente veio com uma proposta na época. E com o tempo, né? Com as vivências que eu fui tendo na noite, a gente foi reformulando a festa, né? Antes era uma festa, Pose, enfim, com o meu rosto. E depois a gente foi configurando ela pra ser outra coisa, né? Antes era uma festa como se fosse qualquer outra, assim, de ter música pop funk, enfim. Falei, acho que a gente pode começar a mudar isso. Então eu comecei a trazer show de drag. E aí depois eu trouxe a House of do Beco,
que foi a americana, que levou a house dela. Ela tocou em várias edições da Pose. E aí, ali, a gente fez um ball show, que foi a americana ali, que, né, protagonizou e organizou ali, né? E foi até na festa da Beyoncé. E foi chiquérrimo. E ali foi a primeira vez que a gente levou a ball show pra Church, né? E aí... Essa festa da Beyoncé foi na Church mesmo? Foi. Tá. Teve várias, né? É que foi numa, que foi em outra. Teve várias. Eu fiz a Pose Renaissance. Aí tá. a gente trouxe o ball show com o pessoal da House of do Beco. E aí depois a gente teve um duelo também, que teve premiação. Aí eu fui configurando a festa, assim, trazendo isso e pegando, né, da série. No início não era pra ser assim. Mas aí eu falei, eu quero mudar. Quero fazer uma coisa diferente, Aí fica legal, abre um corredor assim, a galera vai dançando, aí a galera voo. foi maravilhosa aquela vez. Aí é lindo, né? Dança Vogue é maravilhoso. É muito maravilhoso. Aí foi isso. A Pose surgiu dessa... Surgiu assim, foi indo. E aí, eu não sei quando que volta, não, mas... É igual o Play, surgiu, a gente tá aí. Como tudo, né? Surgiu Tudo e vai Pega reconfigurando. o bonde. Tudo que é muito combinado não dá certo. Sim, Vai acontecer. é bom quando a gente menos Igual o espera. movimento LGBT, gente. Exato. Foi indo e foi acontecendo e Nós continua estamos aqui. acontecendo. Isso. E que as pessoas sejam mais unidas, né? Sim. Que as Sim. pessoas sejam mais amor, não só com elas mesmas, mas sim com o próximo, né? Porque as pessoas, principalmente quem frequenta mais, né, boate, enfim, as noites, né, aqui na cidade de BH, e não só em BH também, mas várias outras, as pessoas hoje em dia estão muito, assim, sem amor, né, com outras pessoas, Sim. né? Então, não estão se colocando tanto no lugar. do outro. Exatamente. Então, isso é um ponto tem muito... uma competição meio chatinha Sim, de é pessoas que não insuportável. engrandece ninguém. É insuportável mesmo. Exatamente. Não engrandece ninguém, não traz paz pra Pra ninguém. ninguém. Por É um muito povo antes, carudo, pelo né? contrário, traz adoecimento. É mais né? fácil a galera se juntar pra ajudar a acontecer as coisas, mas não. Tipo, em relação à Pose, teve várias pessoas que me ajudaram a configurar ela. Isso é muito bacana. Igual teve uma amiga minha, a Eloá, que me ajudou a pensar. Felipe, enfim. A galera, quando se junta, é muito Isso mais... é legal. Sabe? Até porque do ninguém que- faz nada sozinho, né? Do que virar Então- uma competição. Ai, a minha festa, eu ia... É. Mona, tipo assim, a gente tá... O todo clima mundo já no pesa, mesmo né? barco, Pelo amor de exato, Deus. Uma sabe? festa pro clima pesar, pra ficar Pelo amor, estressado, exato, né? né? E leva você do teatro, né? A gente tem uma das festas, uma do teatro, uma das ciências sociais, é muito divertido. E também das festas, Da né? festa também, é verdade. Amigo, que é Nós isso? vamos chegar lá mesmo. Como é que é a sua vivência no teatro? Agora você também é repórter. Então, a gente é tudo um Já é pouquinho, tudo né? bom. Eu acho que a gente tem que ser feliz do jeito que a gente se sente bem e a gente tem que trabalhar naquilo que a gente ama, né? Que é o mais importante. E não só visão de dinheiro, mas a gente tem que fazer o que a gente gosta. Comecei o teatro desde os meus 12 anos, aqui em BH, né? E aí o teatro, pra mim, é o grande amor da minha vida, né? Então, eu era muito novinho, aí eu comecei a fazer curso de teatro, peças, até mesmo na Praça da Liberdade, aqui em BH, em ruas mesmo, no teatro de rua, porque eu acho que tem que ser muito valorizado, porque tem muitos artistas independentes que não têm o mesmo benefício, vamos dizer assim, né? As mesmas oportunidades que muitos que estão aí no mercado têm. Então, assim, o teatro abriu portas. Não só pra mim, que sou ator também, mas eu acho que abre portas pra todo mundo, né? A arte abre portas, a arte transforma. Então, o teatro, ele ajuda qualquer um a desinibir, né? A conversar melhor, a lidar melhor com as situações. Então, o teatro é o amor da minha vida. Aí, com 17 anos, comecei a fazer, né? Um pouco da área da comunicação, de jornalismo, TV e cinema. E aí, depois, eu comecei a entrevistar as pessoas, comecei a entrevistar os ex-BBBs, trabalhei como repórter, trabalho até hoje, inclusive, recentemente eu cobri uma festa junina bem legal aqui em BH. E também aí eu comecei a fazer depois o quê, gente? Odontologia. Pode uma coisa dessa? Ai, Pode Tudo, né? A gente pode Eu te falar tudo tudo. que eu já fiz na vida. Mas eu posso falar o que... Muitas pessoas falam assim, gente, mas como assim do teatro para odontologia, né? Porque é assim. Mas olha pra você ver, o teatro, ele me levou ao amor, né?
E com o teatro eu comecei a entender melhor as coisas, a ter uma maturidade maior, né? Até para conseguir meus projetos, o que eu almejo para minha vida. E a odontologia, ela diz muito com o teatro. Isso eu descobri na própria faculdade, porque é com o teatro que a gente tem mais amor, que a gente entende mais a dificuldade do outro, né? Naquela improvisação que tem no teatro, que também tem na profissão da odontologia. Então é o que eu falo, né? Alma de artista com dom de dentista. Então é o que eu me descobri também e que hoje é assim uma profissão que eu tenho muito respeito, muito amor e que tem que ser muito mais valorizada, porque as pessoas acham que tudo são flores, né? Não são. As pessoas acham. Então, e o teatro, assim, você acha que o teatro ele tá acessível para a população? Mas a gente fala, o teatro é muito caro. As pessoas acham que o teatro é caro e que o cinema é baratinho, né? As pessoas têm isso. Eu acho que isso vai muito de cultura de cidade mesmo, porque no Rio, né, a cidade que eu morei durante 9 anos, as pessoas têm mais costumes de ir ao teatro do que aqui. Aqui é campanha de popularização. Aqui você tem que... Aqui ou é só na campanha, ou então quando você apresenta, você tem que implorar, pedir pelo amor de Deus, vai ao teatro, vão apoiar a cultura. Sim. E isso é feio, é chato, é um absurdo, né? Quando você tem que implorar as pessoas pra assistir um teatro. Pra ver cultura, né? Exatamente. Então as pessoas às vezes não dão tão a mínima. Mas aqui em BH eu acho que não só o teatro, mas como o carnaval, graças a Deus, como shows de danças né, de rua, festivais de música, festivais, a virada, né? A virada muitas coisas aqui em BH cresceram, né? Então, assim, isso é muito positivo, isso é muito bom. E tomara que continue, né? Vem eleição aí, né? Tomara mas nós iremos pressionar. Tomara que continue. Exatamente. Duda tá se candidatando, né? Achei incrível. Maravilhoso. Achei incrível. Faz campanha, sim. Desculpa, patrocinadores. Por quê? Não, eu tô brincando, eu faço campanha com a Duda, assim. Eu tô brincando, Não, tô zoando. Entendi. É zoeira. Entendi, mas é maravilhoso candidaturas, né, gente? LGBT, né? Além de maravilhoso, é necessário. É necessário. A gente tem Érica aí, né? Que, eu ia falar dela agora. Ícone. Então é necessário ter pessoas assim, né? Mas Érica tá se candidatando? Na Érica foi de São Paulo. Érica Hilton. Ah, sim, de São Paulo. Por isso que é necessário ter pessoas LGBTs na política. E a Arley só vivência de DJ, Avangar. Arley é o antropólogo, Avangar é o DJ. Não tem uma separação assim. Muito Você não sente que tem? Eu não sinto porque, assim, a antropologia ela é bem diversa. Então isso me ajuda um pouco a pensar. Por exemplo, quando eu formei para ser DJ, eu formei com um coletivo que chama Hype. Lá é eletrônico, é techno. Que é da Major, né? Bota um techno aí, manda ver. Ou tô confundindo. É porque tem uma festa que chama na Major que chama Hype. Aí eu achei que Major. Ué, pode ser que eles estejam fazendo essa festa também, não sei, vai né? que... Porque eu não tenho tanto contato com eles mais. Tô voltando agora que vai ter uma festa até deles no Deputa. Mas aí, então, eu formei tocando técnico e tribal. Mas assim, aí na antropologia lidou muito com questão de gênero, sexualidade, comunidade LGBT, né? Sou LGBT. Sou LGBT, é ótimo, né? Não parece. Então, assim, eu sempre tive em volta a vários estilos de música, gêneros de música diferentes. Então eu não consigo ver essa separação, não, sabe? Eu até tenho umas ideias, às vezes, de algumas festas que não seguem online, assim, com o mesmo gênero musical até o fim, porque a gente vê um pop internacional e um funk, né? Sim, é o mais comum. Mas assim, isso são ideias ainda, mas eu não sinto, assim, essa separação do Arley antropólogo pro DJ Avangar, porque o antropólogo acaba que tá em todos os lugares, né? Sempre. Nossa, eu já fiz pesquisa, vamos dizer, eu estando em boate, teve um diálogo que virou pesquisa. Sim. Né? Claro que eu pedi autorização, né? Pra falar do diálogo, mas então, assim, pra mim, eu não consigo ver essa separação. As pessoas têm que saber separar isso também, né?
Tipo assim, você na profissão e você naquela outra profissão. As pessoas julgam muito. Não, tipo, você não pode ser uma necessário. médica e uma DJ. Sim, Sabe? Eu, As pessoas- eu sou uma pessoa que eu sou um combo. E aí, às vezes, é Então. engraçado isso É, mesmo. maquiadora, Eu sou- influencer. Eu Eu acho sou que- social media, eu sou E designer. tem que ser assim. Eu É. acho que vindo do externo, é necessário que o outro, ele entenda Sim. isso mesmo. Porque, assim, igual, a formalidade que eu tenho lá dentro da academia, na hora de falar de uma pesquisa, na hora de falar de uma coisa, não vai ser a formalidade, não vai ter isso quando eu tô tocando. Não vai ter mesmo, eu vou rebolar, eu vou descer, Sim. né? Eu vou falar várias coisas, ou falar uns palavrões, que às Sim. vezes a gente fala, zoa. Mas, assim... eu acho que externamente as pessoas têm que saber separar mesmo. Há um julgamento, né? Fica assim, nossa, você, uma pessoa tá num trabalho intelectual e vai ficar tocando funk com putaria pros outros. Você já sentiu isso vindo de pessoas que trabalham com você nessa sua outra área? Já? Muito? Sim. Não, muito não, mas um ou outro já aconteceu. Muito não, mas já aconteceu principalmente. Para a gravação. Mas já aconteceu principalmente. Às vezes a pessoa coloca como se fosse um trabalho menos interessante, menos elaborado. Mal as pessoas sabem o tanto que é difícil você montar um set, o tanto que demora, As né? pessoas acham que você tá ali para divertir, né? Somente. As pessoas esquecem que isso é um trabalho. Eu sinto muito isso também, porque, tipo, Mona. Muita gente fala assim, você trabalha com o quê? Eu sou ator, mas você trabalha com o quê? Nossa, dá uma raiva. Tipo, E quando viram e falam assim, você consegue viver com esse trabalho? Cara, Eu sou jornalista também, pra ser Aí você responde, Uai. sim, eu consigo viver. E você consegue viver cuidando da sua tipo, vida? Mas eu acho que quando você trabalha na noite e trabalha como DJ, enfim, quando você trabalha na noite em eventos, as pessoas levam isso pra você estar ali se divertindo. E esquecem muito disso. sim, E isso também é uma coisa sim. pra quem está começando a trabalhar na noite. Você não está ali pra se divertir. Sim. Você está ali para trabalhar. E as pessoas confundem isso, sabe? Eu já me diverti muito. Mas depois que eu comecei a levar isso como um trabalho, isso muda muito. Muito, muito E mesmo. cansa muito mais do que É muito muito trabalho, cansativo. essa é a verdade. Exatamente. Cobertura de É evento ali, 1h e nó. 32 horas Mas, cansativa, gata, né? É babado. E quando você vai tocar em outros lugares durante a noite, enfim, quando você consegue fazer 3 eventos na noite, é muito exausto. Porque eu sinto que tocar você recebe muita energia e você dá muita energia. Então, eu falo por mim, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na energia ruim, né? Energia boa, enfim. sim. E na noite a gente recebe diversas energias. Então, Muita quando você inveja. sai dali, você sai exausto. Sim. Sabe? Já E aonde saí que você assim, se diverte? sentindo- E aí, aonde está o ponto que você se diverte? Sim. Você não se diverte. Eu já desci, tipo assim, de palco pesado. Pesado no sentido, assim, tem a demanda, ela sabe muito bem o que eu tô dizendo. Tem a demanda que você tem que dar conta da mixagem, você tem que dar conta da música, você tem que dar conta do tempo também, tem que dar conta de É tudo. muita coisa, né? Sim. E ninguém sabe do que você tem que dar conta ali em cima. E o povo, às vezes, quer vir conversar um tanto de gente ao mesmo Ah, tempo e com pedir você. música, né? Aí, às vezes, a Pedir gente faz música. assim, só um minutinho, a pessoa já acha que você é um DJ grosso. Mas Eu, não é. Se você não pedir aquele minutinho, vai sair tudo horroroso, a festa vai parar, o pessoal vai olhar. Eu já, assim... É porque eu já falei muitas nas minhas redes sociais. Falei assim, gente, não me peça música, Ah, não, não isso eu me também encha não o gosto. saco. Quando eu estou tocando você, eu sei o que eu tô fazendo. Você é irmã da Vanessa Camargo? Sabe? Shiny mas Room, assim, Shiny Room. aqui, mas pedir música eu acho ó mesmo, sabe? É muito ruim, A isso gente atrapalha monta um muito. set inteiro. O povo não sabe, né? Mas assim, vamos resumir Vamos aqui. pegar do início que você tem que fazer, né? Primeiro, tem os BPMs das músicas. Não dá pra eu... Assim, até dá, mas não fica tão bom eu pegar um BPM baixinho e tacar depois de uma música com BPM Se eu alto. pegar, sei lá, Hero da Billie Eilish e colocar Funk Rave da Anitta, não sabe? dá. Primeiro, fica uma coisa muito sem noção. Eu acho que é só um pendrive, né? É, O famoso só pendrive. é muita coisa. Não, até tem, né? Aqueles DJs Não, que mulher, tá- tem quem faça. Mas eu acho antiético, Cílio. Eu em sabe? casa só um pendrive meu, agora é Spotify. Mas né? é muito doido, é porque é muita coisa. Além disso, a gente tem que prestar atenção em tudo que acontece na boate, Sim. ao nosso redor. Isso, você tem que estar ligado em tudo, literalmente. Se o bar está consumindo, se a boate está vendendo, se as pessoas estão dançando,
Então, você tem que ficar ligado sempre e até em tudo. Então, você não pode tocar de cabeça baixa, você tem que estar ligado em tudo que tá acontecendo. Porque se a boate não tá vendendo, seu set não tá tão bom. Sim. Isso é um ponto. E se ela não tá vendendo, será que você vai estar lá depois? Então, você tem que ter um feeling de pista, você tem que saber o que as pessoas querem ouvir. Isso é o mais doido. Você tem que prestar muita atenção pra você ver o que musical, não é o você tem que você leva a sua identidade, seu gosto, mas você tem que agradar quem está ali. Tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter um jogo de cintura e sem contar, eu falo por mim, né, que sou drag, enfim, em cima do palco eu tenho que interagir, eu tenho que performar, sim, eu acho que pra você tenho ainda que tocar, tem mais demanda muita coisa. Um pouco. Eu tenho que dançar, eu tenho que animar, eu tenho que prestar atenção. Mas isso foi com o tempo, assim, que a gente vai entendendo que a gente tem todas essas coisas pra tá ali, né? No início não era muito assim, depois que a gente pega... Eu, por exemplo, não sou um DJ muito dançante, não tenho muito esse dom de ficar dançando muito, não. Mas, aí, igual você tá dizendo, a gente tem que ter um feeling mesmo, sabe? Assim, eu procuro, eu interajo com o público, sabe? Converso, vou lá, dou uma mãozinha, assim, sim, né? mas é uma coisa acho bacana. Que cada um tem uma identidade. Autógrafo não, porque eu não tô tão famosa ainda. Mas eu acho que a gente tem a identidade, é igual você, quando você vai atuar. Você tem a sua identidade ali, que você leva para o seu trabalho. Então, acho que cada um tem a sua identidade. Isso, né? Que é o bonito, isso, né? Que é o bacana, é ser o diverso. Não é porque ela faz assim que eu tenho que fazer dessa forma. Sim. Não, eu faço da minha forma e se tá dando certo, bacana. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar. Imagina se todos nós fôssemos iguais. Que tristeza. Ia ser um saco, falando né? de pessoas que vão gostar ou não gostar, aqui todo mundo é um pouco influencer, né? Assim, você... Também é influenciador digital, já tem algumas marcas de patrocínio, você também, né, Cela? Tem. Eu tô começando agora, ele também já tá aí. São muito cobiçados? Você é muito cobiçado na internet? Recebe cantadas então, na internet? o que acontece? O negócio é o seguinte... Cantadas. Você fala cobiçado nessa relação? Tipo, date. Tipo Cantadas. assim, aí, cantadinhos, um foguinho no Instagram. Eu sou casado. Você é casado, é verdade. Não, mas você pode receber eu vou te falar. mensagem, Não, mas né? as pessoas acham que elas já entenderam isso. Ai, que bom. E pararam. Você é casada? Sou. Então as pessoas entenderam isso e eu não recebo mais. E quando eu recebo, dependendo da forma, eu sou bem grosseira. Ah, mas porque tem que defender mesmo, porque né? sabe, se você entrar na minha rede social, tem tanta coisa que eu posto com meu noivo, então assim... É o Renan, né? É. Conhece de ver, né? Mas eu não sinto que eu sou tão cobiçada mais assim, não. Graças a Deus. Sobre isso é o seguinte... A gente sabe que por muitas das vezes a internet é uma farsa, né? Sim. Porque o que tá no Instagram, às vezes você não tá vivendo aquilo na vida real. É o que eu digo, as pessoas não fingem depressão, as pessoas fingem estar felizes. Então tem muitas pessoas que acham que a sua vida é mil maravilhas, que você vive no mar de rosas, ou seja, que tudo pra você é mais fácil, que as pessoas nem imaginam a luta que cada um de nós, né? Sim. Temos que fazer dia após dia pra lutar por aquilo que a gente tanto quer. Então, assim, hoje em dia as pessoas... Por que eu falo que a profissão uma liga com a outra? Porque as pessoas acham que, além de eu ser ator, apresentador, influencer, dentista, eu sou psicólogo. Porque é sério. É porque as pessoas acham que, tipo, eu acho que você tem problema demais pra eu te falar meus problemas, sabe? Eu acho que um tem que levantar o outro nos dias de hoje. Sim. Então, quando eu pego meu Instagram, faço meus stories, eu sempre sou uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito alegre, uma pessoa... Gente, eu não sei nem como que eu vou resolver isso, mas eu vou resolver. É a mesma coisa, vocês estão lá na boate, você tá precisando de algum favor meu, eu não sei como eu vou te ajudar, mas vai dar certo e eu vou te ajudar. Então, as pessoas não imaginam, né, o que a gente vive de fato. Mas em relação a esse negócio de ser cobiçado e tudo mais, eu tô tão focado no que eu quero pra minha vida. A gente tá depois entendeu? Passou os 25, quando passa dos 30, a chave parece que dá uma voltinha. Entendeu? Então, assim, é claro que às vezes a gente tem aquelas, né, aquelas mensagens, aquelas paquerinhas e tudo mais. Mas, gente, eu tô igual a Deolane, gente, eu tô sem vontade de nada. Eu também. Sabe? Não, engraçado assim, que eu fui na virada cultural no passado. Esse podcast nasceu ano passado, fiz 2 episódios. O Rafa Ventura da Balu Caxi veio aqui, não sei se você conhece ele. Assim, gente, do jeito que eu tô aqui, esse vai ser o primeiro e depois de mim acabou, vai ser cancelado. Tadinho, realmente foi cancelado. Depois a gente voltou esse ano.
E aí, foi em agosto, em setembro teve a virada cultural. Fui na virada cultural. Em 2 episódios que eu fiz, gente, o que teve de gente puxando meu saco, eu não era ninguém. Mas sempre tem. A galera, Mas sempre nossa, tem. pode que. O tanto de amigo que eu ganhei só tinha 2 episódios gravados, velho. 2. Comigo, Então, assim, tem isso também. As pessoas veem que a gente não As é pessoas, assim, né? acha, né? Tem essa coisa. Não sei se você acompanhou, porque eu e Patrick somos mais bestzinhos, então 7 acompanha. anos, 7, 8 anos. É, já. então a Você- gente, É. a gente conheceu na faculdade. Fez jornalismo, depois ela largou. Troquei. Aí eu formei, ele continuou. Trocou. Mas não sei se você acompanha, eu não gosto de postar nada assim muito da minha vida pessoal, É, assim, também no stories, não, sabe? Isso é mais Mas profissional. assim, às vezes um look, uma coisa, chamando pra festa Eu e já tal. gostei mais. Não confesso. gosto muito, mas assim, ultimamente eu tive que fazer uma carta aberta, apesar de eu não gostar, odiar. Aí eu vi. Você viu? Você fez? Aí eu fiz, eu tive que fazer, porque assim, tava muita falta de respeito, sabe? Aí tava me pesando, atrapalhando minha saúde mental. Uma sexualização, não que eu seja assim, ou lindo, ou maravilhoso, mas quando a gente tá assim na frente, eu digo, tanto na rede social como tocando, ou às vezes também em outro contexto, falando sobre determinado assunto, a gente fica avisado, né? E aí as pessoas também, acho que elas criam uma certa intimidade com a gente, que às vezes aquela intimidade não existe. Sim. E aí eu tava tendo probleminhas, né? Assim, vamos dizer, de assédio, às vezes em redes sociais, uma coisa assim mais incisiva mesmo. A gente fala um não, continua. E também tive uns probleminhas na noite também, uma confusãozinha, assim, sabe? Sempre tem, né? De trabalho com, assim, sabe? Então, eu acho assim, do meu ponto de vista, eu já tive épocas mais tranquilas nesse sentido, sabe? Mas é sobre, é a vida, né? Faz Acontece. Quando a gente mostra além, né, do Aham. que é o normal, a gente corre esse risco Sim, mesmo, né? eu- E as pessoas abusam muito, né? E Demais. quando Sim, acham que demais. você é o banco da caixa? É, não, Né? As honey, pessoas não. perdem a Nossa, que horror. noção. As pessoas acham que, olha, pra você ver, ela faz uma festa, a festa é dela e tudo mais. As pessoas acham que ela tem a obrigação de colocar a pessoa na E quando eu festa. tava- E Eu, se não quando já colocar, vira faço, cara. eu já falo Não é? muitas histórias. Falando, não venha me pedir off, não venha me encher o saco, Às porque é meu trabalho, eu Exato. tenho que pagar pessoas também. é. Então, vai comprar o ingresso, seu viado. Va- Faço assim com ela. Vamos apoiar o amiguinho, né? É, apoia a cena local, É. Às vezes entendeu? pode até acontecer, sabe? De você conseguir, né? E tudo mais. Mas Mas você assim, pode ser convidado, eles espontânea exato, vontade. aí é né? outra história, É. mano. É. Compra Mas- ingresso, gente. Fortaleça a cena local pra É. continuar acontecendo. Isso, gente. É, pras festas Vamos- ficarem cada vez Vamos na melhores, pose, né? gente. Vão ao teatro, gente. Vão ao No Isso, teatro, exato. exatamente. Vão ao dentista, gente. Vão às festas. Vão não, vá, né? Assistam o Ai, replay. que feio. Vão, pode ser Vão, bom também. vá, Se você quiser um vai, é uma Enfim, ordem, gente, né? saiam de casa. E eu queria perguntar a vocês o seguinte: a gente tá aqui falando de. Você tem quantos anos? Eu tenho 24. 24, você. Você tem 24? Não, ela tem 24. Tenho 24. Eu tenho 27. Tem 30. Você, 28. nossa caçula. Desde criança vocês tiveram algum contato com religião? Ah, já passei do 100 ao 0 agora. Mas Assim, religião, como é que foi? daqui a assim? pouco a gente fala de comida e por final a gente finaliza com sexo. Meu Deus, fala de tudo. Mas Ai, eu até falei que que era não tá ruim, né? Eu falei que isso é uma resenha boa. Isso. Assim, vocês tiveram contato com religião? Como é que foi assim, religião na vida de vocês? Eu, por exemplo, fui da católica, minha família é meio espírita, eu nunca tive tanta dificuldade, senão hoje eu tô na Umbanda Nasci aí. católico também. Na Umbanda, mas assim, é uma minha religião matriz africana é muito acessível, assim, muito Sim. aceita muito mais. A questão do gênero, né? Gênero, Sexualidade. sexualidade, vocês, assim. Eu nunca tive muito contato com religião. Assim, quando eu era criança, né, minha mãe ia e aí eu ia junto com ela, mas eu nunca tive assim, ai, quero seguir alguma religião. Não. Eu acredito, né, nas minhas... Enfim, acredito em tudo, na realidade. Eu acredito Energias. em tudo. Eu sou uma pessoa que acredita em tudo e gosto... Mas eu gosto muito da energia, eu gosto muito do Também. universo, eu Sim. peço muito, enfim. Então, a religião, ela não... E também não é muito presente na minha família. Não é. A Não. religião não é algo, assim, presente na minha família. Igual a gente vê aí, enfim. É. Então, a religião, pra mim, é É. uma coisa que... Você passa, assim, tranquila. Não tem, Eu fui Tá ali do É. lado, né? É, tá aqui, tá ali. Eu fui batizado na igreja católica, né? Quando eu era criança, inclusive, eu era vicentino, ajudava o padre na igreja. É, Nossa. o caroinha, né? Quando eu era criança. O sonho da minha avó era que eu fosse padre, né? O sonho dela. Mas, assim, respeito todas as religiões. Eu sou daquela pessoa, tipo assim, ó. Se você me chamar... Eu amo músicas gospel.
sabe? Se você me chamar para uma igreja evangélica, eu vou. Se você me chamar aí para um centro espírita, eu vou. Se você me chamar para ir para católica, eu vou. Eu prefiro crer em Deus e fazer o bem, entendeu? Ao próximo e pra mim mesmo, né? Desceu igual o seu agora. Porque a gente tá numa coisa espiritual. Mas eu sou muito de energia, né? Eu amo. Eu sou muito de energia. Então, se eu me identificar com você, bem. Se não, cada um vive sua vida, né? Assim. E tá tudo certo. Mas eu acho que, hoje em dia, o que prejudica as pessoas na religiosidade? É ser demais. Eu acho que tudo que é demais faz mal. Então tem gente que é muito radical. É o fanatismo. Né? É o fanatismo, exatamente. Fanatismo. Então, independente da religião que você seja, as pessoas devem respeitar, né? A gente viu muito isso, pessoas sofrendo intolerância religiosa, que é um absurdo, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, assim, é isso. Eu acho que quando você acredita naquele lá de cima e você seja positivo, você tenha boas conversas, né? Trocas, boas trocas. Isso, eu acho que tudo flui na sua vida. Então, minha religião é Deus. Sim. Agora que eu vou contar uma história do Arlen, mas antes eu vou falar da PagTicket. A PagTicket é nossa patrocinadora aqui no Replay, que é... O que acontece? A PagTicket é uma empresa que produz sua própria plataforma de ingressos. Ou seja, não é aquele site que você vai lá e compra o seu ingresso. Ele cria o seu. Então, Estela, você vai fazer a Pose. Vai lá na PagTicket e fala, olha, quero um site só para fazer os ingressos da Pose. Eles vão lá, vão te dar a plataforma lá, Pose. Você vai lá e vai vender os ingressos lá, vai receber na hora. Legal. Recebe o dinheiro na hora, com menos taxa e tudo mais. Então você vai lá na pagticket.com.br, você pode ir lá fazer reserva de restaurantes, palestras e tudo mais com a PagTicket. Então vai lá, gente, pagticket.com.br, vai lá no meu Instagram, então no @pagtickets no Instagram e refaça a sua própria plataforma de ingressos. Chique, poderosa, você viu o Glow? Próxima festa. O teatro, Olha, ela a pegou festa o também. link. Isso aí, já vai lá, já cata uma parceria lá também. Então, o Arlen conheci ele em 2017. Já tem isso tudo? Tem, gente, eu vou contar a historinha. Arlen era católico, mas assim, demais. muito católico. Muito na católico. Bíblia, assim. Eu ficava assim, gente, às vezes eu passava umas raivas com ele, mas aí a gente agora mudou, assim. Não, então, era católico. Outra pessoa, mesma pessoa, mas assim, diferente. Então, fui criado católico, né? E a formação era bem conservadora, no sentido de... aquele catolicismo mais conservador mesmo. E aí, depois, é meio parecido com o que você estava falando. Eu gostava de uns louvores mais diferentes, assim. Dentro da igreja católica tem um movimento que chama Renovação Carismática. E aí eu fui lá, eles cantavam bonito, faziam umas orações diferentes, eu sentia muito bem. Só que dentro desse movimento tem uma certa intolerância a outras religiões, uma certa incompreensão mesmo da sexualidade, das questões de sexualidade, gênero. E aí, assim, vim fazer jornalismo, tinha minhas crenças ali pessoais a partir da religiosidade que eu vivia, mas, assim, pra mim nunca foi essa, desrespeitar o outro, né? Coisa que às vezes acontece lá dentro. Mas tive conflitos internos durante esse processo. E aí, eu não tinha com quem conversar sobre a minha sexualidade, porque... Assim, eu vou conversar isso na igreja, vou falar assim, vamos orar pela sua libertação, porque é nesse nível, né? Ou vai confessar porque é pecado, né? Não ia fazer isso. Então, aí, como é que foi? Você foi o primeiro? Tô pensando... Não, já tinha conversado com uma amiga e conversei com o Patrick. Falei assim, olha, eu tô vindo... Eu sou da igreja católica e tal, tô com certos conflitos, mas eu tenho questões da minha sexualidade, eu sinto desejo por homens, tem vários maravilhosos aqui e tal. E aí ele me acolheu, assim, muito bem naquele momento e desde isso a gente ficou amigo. Ainda bem que você falou com a pessoa certa, porque ele te entendeu, né? Sim, então, a gente sempre teve um papo mais equilibrado, eu e ele. Porque, assim, até dentro de... Quando eu vi o Arlen na sala de aula, aquele ali parece gente boa. Ficou amigo. Energia. Foi de primeiro, assim. E manteve, né? Porque eu e ele, tipo assim, pandemia a gente nem se via mais. Depois afastou, cada um numa faculdade. A gente manteve contato até hoje. Mas ele sempre teve uma perspectiva mais equilibrada das coisas e eu também. Então, a gente deu certo. Se for
olhar por esse ponto, porque dentro dos movimentos sociais também tem extremismos, né? Sim. Que às vezes machucam Isso também, em todas as né? religiões, né? Tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente não concorda, tem coisas que a gente fica bem reflexivo. Aí você diz pensando... o quê? Das religiões. É... Não, mas aí eu tô falando que nos movimentos sociais também tem um pouco desse movimento. Sim, com certeza. Eu acho que todo grupo, assim, humano tem um subgrupo ali dentro. Não sub, tá, gente? De inferior, não tô dizendo isso. É sub de uma parte. Que tem uma certa intolerância com certos modos de pensar diversos, É muito né? 880, assim. E eu e Patrick não. Então ele entendia a parte do contexto do qual eu tava vindo. Eu também entendia ele, porque também tinha as questões, né, amigo? Todos nós. Sempre tem. Mas aí deu um fechamento legal. Eu e Patrick. Gente, a gente tá caminhando pro final, mas infelizmente, mas eu queria saber, como é que acha vocês no Instagram, Estela? Como é que te acha nas redes O sociais? meu é @StelaCamp. Camp, falei errado. Camp. Falei Camp. Camp. Eu falo Campbell. Camp. Não, Literalmente, meu nome veio. Chique. Foi. Mas a StelaCamp vai ter, né? Aqui embaixo. Vou me marcar. siga para me acompanhar. Guilherme. Então, meu Instagram é único, tá? Porque lá eu mostro tudo, né? Meu lado profissional e pessoal também. É dr.guilherme.matos, com um T, tá? Com um T só. Isso, lá todo mundo que quiser saber sobre meus stories, sobre a odontologia, tudo, tem lá. E o DJ Avantgarde? Aprendeu a falar? Falava Avantgarde. O povo tá assim, pra que escolher esse nome difícil? Eu falei, ai, gente, eu gostei, vai ser ele, aceitei. Chique, né? Uai, dizem que é, mas dizem que é difícil. Veio um pouco do ar de Arley, né? E do avant-garde, uma coisa assim mais diferente dentro da arte, né? Se a gente for estudar assim a palavra em si. Mas então, aí eu desativei o meu pessoal, tô só com o profissional mesmo, que é DJ Avantgarde, pra ninguém errar, tem um Dzinho no final. E aí, me sigam lá. Contratem as peças, contrata o repórter, contrata os DJs, gente. É isso e aí. É isso aí. E também o serviço de odontologia. E tem uma brincadeira aqui no final, gente, que eu falo, não é brincadeira, né? Vocês olham pra câmera de vocês e cada um pede uma música, sua música preferida que vai pra playlist do replay. Ai, que legal. Ai, Deixa eu pensar. Tem tempo de pensar? Nossa, eu gosto de tantas. Sei. A minha é Blue, da Billie Eilish. Que eu tô apaixonada no momento. Ele vai primeiro. Enquanto ele vai pensando, Arlen. Não, eu não, por enquanto tô pensando aqui. Espera aí, tem várias. Eu acho que vai Born This Way mesmo. Foi o que me acompanhou, assim, na vida, que me deu força. E eu acho que tem uma pegada, assim, de uma batidinha, de um BPM mais próximo do que eu gosto. Então, Born This Way. Bom, já pensei já. Bom, eu só não sei. Gente do céu, que vergonha, né? A pessoa vai escolher uma música. Foi de não sabe quem surpresa, canta. mas é porque tanta tem coisa. várias pessoas que muitas cantam essa também. música, entendeu? E é uma música que, se você for parar pra pensar, você reflete muitas coisas na vida, né? Então eu quero aquela. Devia ter amado mais. Titãs. Isso, Titãs. Epitáfio. Exato. Olha pra você ver, ele sabe mais do que eu. E eu amo essa música. Ele estuda, pô, música. Eu amo essa Desde música. criança eu sou muito coisa com Essa música. música diz muito, então eu Sim, gosto é muito dessa verdade, música, verdade. né? Gente. A gente deve priorizar quem nos prioriza, não é verdade? Exato. Com certeza. E é isso. Gente, muito obrigado. Esse programa foi, assim, foi um dos mais legais que eu já fiz. Assim, Ai, né? que que bom. Muito Fiz bom. ainda, fiz 7, mas foi o mais legal. O que mais demais. gostei de fazer, a gente até passou aqui Foi. com muito gosto. Muito obrigado, Arley, Avantgarde, por ter Por vindo. nada. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Estela. E fiquem aí com o finalzinho do replay, mês do orgulho. Acompanhem nas nossas redes sociais, Patrick Brian F lá. Se siga no Instagram. E até o próximo programa. Um beijo. Beijo, beijo. Tchau! Gente, amei conhecer vocês. Foi ótimo. Também, foi tudo. Foi maravilhoso. Ah, foi legal demais. Duque mão Não, gelada. menino, morro de O frio. ar-condicionado tá funcionando?